Apresentação: Rafael Pio. 4h04. Boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Começando o nosso CBN Esportes desta E daqui a pouco, tudo sobre como o Guarani está se preparando para a estreia no Campeonato Paulista contra o Santo André. Praticamente todos os reforços já estarão à disposição do técnico Mozart Santos para esse primeiro compromisso, que será fora de casa. E também o Guarani sabe quando vai enfrentar o Atlético Paranaense na segunda fase da Copinha. Todos os detalhes do Bugre daqui a pouco aqui no CBN Esportes. Copinha. E os destaques dele, Fábio Scheibe. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Um grande abraço. Olha essa que legal, viu, Pio? Clube mexicano exalta Pelé e faz homenagem de respeito e inusitada ao rei do futebol. E também, ex-seleção e ídolo do São Paulo anuncia aposentadoria do futebol aos 38 anos de idade. E ainda, vai ter gente que vai ficar chateada na mesa de som com essa aqui, mas... colocado à venda, tradicional Clube Paulista não recebe ofertas e irá a leilão pela terceira vez em 2 meses. Que situação, viu, Pio? Jesus do céu, cara. Pior do que você ir a leilão é você colocar à venda e ninguém mostrar interesse. Que situação. E vai jogar contra a Ponte Preta. Que coisa de louco. Agora, deixa eu antecipar a pauta aqui, ô Fábio Scheibe. Eu fiquei curioso demais, não vou me aguentar. Inusitada essa homenagem? Que homenagem é essa aí, Fabião? Ah, muito legal. O Pachuca do México prestou uma homenagem inusitada e curiosa ao Rei Pelé. O time que é líder do Mexicanão 2023 inaugurou um espaço na tribuna de honra do estádio Hidalgo, dedicada ao rei do futebol. No local, o Pachuca instalou um trono permanente com a assinatura de Pelé em sua estrutura. O trono se assemelha aos utilizados por membros da realeza, viu, Pio? Bem real mesmo. Ainda como forma de homenagem ao rei do futebol, os jogadores do Pachuca entraram em campo na vitória por 5-1 sobre o Puebla, vestidos com a camisa 10 da seleção brasileira, de tanta tradição do rei Pelé, viu, Pio? Sensacional, sensacional. Um trono. É um trono, mas é trono de rei, viu, Carlão de Freitas? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Lupe. Boa tarde ao ouvinte ligado no CBN Esportes, segunda edição. Nada mais que merecido, né? Muito. Que coisa linda, que coisa linda. Parabéns aí ao Pachuca pela homenagem. Estou curioso agora para ver como que é esse trono, né? Esse trono do Rei Pelé. Com certeza deve ser muito bonito. E
Guarani deu azar, né, no cruzamento. O Atlético Paranaense, é claro que é um jogo de mata, o Guarani tem condições assim de derrotar o Atlético, mas ultimamente o Atlético tem realizado boas campanhas e eu até acredito que seja o favorito neste duelo. Mas fica aí a nossa esperança de que o Bugre possa surpreender o Atlético Paranaense nesta primeira fase de mata de Copinha São Paulo. E o Lupe vai nos dizer daqui a pouco quem, mas a Ponte terá mais um desfalque para a estreia na A2, Carlão. Isso já é ruim, né? Porque ontem nós debatíamos sobre desfalques, sobre improvisações, e agora mais um desfalque. É a macaca naquele caldeirão que vai estar lá em Rio Claro no próximo sábado. No ar, o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 4h10, Mário Quintino chegando com as primeiras informações aqui no CBN Esportes. Como estão as condições das rodovias, hein, Marinho? Boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Uma tarde, por enquanto, tranquila na rodovia Dom Pedro. Nosso ouvinte segue aí sem problemas, tanto em direção da rodovia Anhanguera, quanto para quem vai no sentido contrário, em direção de Jacareí. Inclusive, aqui em Campinas, tem uma movimentação mais intensa, proximidades ali da região dos Amarais, mas, por enquanto, o nosso ouvinte segue sem pontos de parada. Na rodovia Professor Zeferino Vaz, também são boas as condições, ao menos por enquanto, tanto em direção de Paulínia, quanto na chegada aqui a Campinas, e não tem chuva por enquanto. A gente vinha acompanhando nos últimos dias que por volta desse horário já começava a chover, mas agora situação ainda tranquila nessas duas rodovias. Eu trago informações também, Pio, para o nosso ouvinte que segue aí pelo anel viário Magalhães Teixeira, que é um bom caminho, inclusive na chegada para o sistema Anhanguera Bandeirantes e também para quem vai acessar a rodovia Dom Pedro. Pio. Boas dicas do Mário Quintino, que daqui a pouco traz informações sobre o trânsito. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E a rodada da Superliga será aberta apenas no próximo sábado, porque o jogo de amanhã entre Vôlei Renata e Suzano, ele acontecerá pela 8ª rodada, jogo atrasado.
Além da partida entre o time campineiro e a equipe de Suzano, como eu disse amanhã, no próximo sábado tem SESI e APAM Blumenau, Vedacity Guarulhos e o Minas. No domingo, a partida entre Sada Cruzeiro e Araguari, além de Brasília contra o Farmacon de São José. E na segunda-feira, aí sim o Vôlei Renata entra em quadra por essa segunda rodada do retorno, enfrentando o Rede Cuca. Também na segunda-feira tem América Montes Claros contra a equipe de Suzano. Classificação da Superliga, o Sada Cruzeiro é o líder, 31 pontos ganhos. O São José vem na sequência com 25. Mesma pontuação do Vôlei de Campinas, com 25, que se vencer amanhã a equipe de Suzano retoma a vice-liderança. Minas e SESI completam os 5 melhores nesse momento na tabela de classificação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h15 de volta aqui com o CBN Esportes Campinas. Mensagens chegando pra gente aqui no WhatsApp. Boa tarde pro Wilson Vidal Barreto, participando no 991869070. Boa tarde, Valmir, do Jardim São José, Campinas. Com esse elenco, o São Paulo tem chance de um título nesse ano. Qual seria esse? Ou seria que não tem chance de nenhum título esse ano? Manda pra gente aqui, Valmir. O São Paulo que fez 7-1 no último jogo treino aí. Agora vai, Eduardinho. Pelo menos é aquela coisa, né? Pelo menos na pré-temporada o São Paulo tá indo bem. Vamos ver. Mr. Rogério Ceni, que São Bernardo, né? Foi São Bernardo, Esporte né, Clube São Bernardo, não o Bernô. Não, né? o Bernô. Da primeira divisão. Isso. São Bernardo. São Bernardo, vamos ver se o tricolor paulista consegue emplacar pelo menos aí um paulistão para o seu torcedor. Por falar em São Paulo, mas também dos outros grandes da capital, informações dos times da capital paulista com Roberto Lioi. O Corinthians confirmou a permanência do atacante Roberto em novo contrato agora válido até o final de 2027. Após semanas de negociação, o alvinegro fechou com o Zenit os seguintes termos. O Corinthians fica com 50% dos direitos econômicos de Roberto e o clube russo a outra metade. Além disso, o zagueiro Robert Renan já se junta ao Zenit de imediato, enquanto que o volante Duqueiroz vai no meio do ano. Uma novidade em relação às primeiras conversas é a inclusão da preferência na compra do atacante Pedro, de 16 anos, ao Zenit. O goleiro Ivan e o meio-atacante Mantuan, envolvidos na primeira negociação, voltam. Ivan já voltou e será negociado com o Vasco. Já Mantuan retorna ao Corinthians em julho. No Palmeiras, o Alviverde venceu os 2 últimos jogos treino da pré-temporada contra o Audax por 3-0 e Monte Azul Paulista por 4-0. Os 2 jogos foram realizados no Allianz Parque no primeiro teste da biometria facial, que será utilizada na entrada dos torcedores ao estádio nesta temporada. No primeiro jogo, Dudu, Kusevich e Gabriel Menino marcaram. No segundo, Rony 2 vezes, Gustavo Garcia e José Lopes fizeram os gols. Danilo, que desperta interesse do Nottingham Forest da Inglaterra, participou das atividades. A terça-feira foi de apresentação no São Paulo. O atacante Marcos Paulo, revelado no Fluminense, considera que o acerto com o tricolor paulista é um recomeço na carreira. Marcos Paulo sequer atuou pelo Atlético de Madrid, clube que o contratou em 2021, e teve passagens apagadas pelo Famalicão, de Portugal, e Mirandês, da Espanha. E com certeza o recomeço para mim aqui no Brasil, num grande clube como São Paulo, acho que
É o sonho de todos os jogadores jovens aqui, é jogar no clube como São Paulo. E estou muito feliz e a expectativa é voltar no meu mais alto nível. Por fim, o Santos rescindiu o contrato do volante Jobson, que atuou na temporada passada pelo Náutico por empréstimo. O jogador tinha contrato até abril de 2024, mas não seria utilizado pelo técnico Odair Hellmann. Após a renovação de contrato com João Paulo e a volta de Vladimir, Santos também negocia a ida do goleiro John ao Internacional. De São Paulo, Roberto Lioi. Carlão de Freitas, tá certo? O torcedor que está preocupado com as contratações do São Paulo. Marcos Paulo chegou, Franco, zagueiro argentino, também chegando. E aí, o torcedor tá dizendo aqui que o Tricolor tem poucas chances de título esse ano. Concordo com o torcedor. É um São Paulo se remodelando em relação ao ano passado. Aqueles famosos medalhões deixaram o clube, né? O Reinaldo, talvez o grande nome do São Paulo, há muito tempo de clube, foi para o Grêmio, e o São Paulo tenta, é uma reformulação. É claro que esses resultados, 7-1 sobre o São Bernardo ou 1-0 sobre o Guarani, não é nada que empolgue. Eu prefiro esperar um pouquinho, mas eu acho que o São Paulo, em relação ao Corinthians, que depois o Palmeiras é um que tenta incomodar, está um patamar abaixo. O São Paulo precisa melhorar mais, precisa dar uma resposta neste Campeonato Paulista, para aí sim a gente meio que delinear o que vai ser do São Paulo, se realmente vai brigar por títulos ou se vai apenas participar como no ano passado. E ainda que ano passado surgiu a Copa Sul-Americana na vida do São Paulo, e o São Paulo deu um vacilo, né, na decisão contra o Independiente, não pelo resultado, até porque o Independiente vivia um grande momento, mas a postura do São Paulo na final não foi jogou, uma postura né? assustadora. Não jogou, teve uma chance ali com o Caleri e tal, mas realmente não jogou e decepcionou demais a torcida, comprometendo o 2023, né? O Rogério depositava muita confiança na conquista da Sul-Americana, não aconteceu. Então o São Paulo se remodelando para esta temporada, eu prefiro aguardar um pouquinho. E o Miranda, você viu, Lupe? Miranda se aposentou, né? Saiu do São Paulo no final do ano passado e agora anunciou aposentadoria. Eu acredito que ele ainda tinha um pouquinho de lenha para queimar aí, mas acho que é o momento mais difícil, né, do jogador. Acho que não só do jogador, em toda a profissão, né, o momento de parar, o momento de aproveitar a vida, de curtir mesmo, né. Os jogadores de futebol, eles têm uma vida mais curta, né, até por conta da questão física e tudo mais. E o Miranda, acho que colocou aí o seu nome na história do São Paulo, não teve aí uma boa passagem nessa despedida, mas enfim, é um jogador que, para o torcedor do São Paulo, na sua primeira passagem, vai deixar saudades. No retorno, o torcedor esperava um pouquinho mais do Miranda, que acredito que teve um papel mais de liderança do que um papel tático dentro das quatro linhas. Não, e com 38 anos, fisicamente, ele pelo menos aparentemente, está super bem. E pra zagueiro, essa idade ainda dá. É difícil do meio pra frente, né, Carlão? Ele tava mal tecnicamente. Aí precisa de velocidade, aquela coisa toda. A gente teve Mauro Galvão, jogou até os 41 e num nível bacana, né? Se não me engano, ele foi campeão com o Vasco. O Vasco em 2000, ele já tava com 39, 40. Um baita de um zagueiro, Nossa né? Senhora. Miranda, bom jogador também, mas esta segunda passagem ele já tava bem na estrada da volta, né? Não conseguia mais acompanhar. Eu acho que tecnicamente ele não estava legal, né? Fisicamente ele sempre foi fininho, né? Acho que não tinha tantos problemas, mas tecnicamente já estava, a idade meio que pesou pro Miranda para acompanhar esses moleques rápidos, né? Que jogam na frente hoje. Pio, São Paulo 7-1 contra o time do São Bernardo de Bombeiros. O Éder de Campinas que tá mandando aqui. O Éder que é Ponte Pretano. O Roberto Lioi falou sobre o Corinthians e trouxe aí muito das informações, né, que nós tínhamos até discutido ontem sobre o Yuri Alberto, mas quem foi apresentado oficialmente, conversou aí pela primeira vez com a torcida corintiana foi o Fernando Lázaro, que assume o comando técnico do Timão. Ele agradeceu, inclusive, a toda a confiança por parte da diretoria do Corinthians. Queria primeiramente agradecer a Fiel. Eu não sou um cara muito de redes sociais, mas recebi muitas mensagens que chegaram através de outras pessoas, né, de muito incentivo, pronunciamentos oficiais, até de torcidas, enfim, muito satisfeito com esse apoio manifestado e queria agradecer demais a direção.
pela oportunidade e confiança do Willian, Roberto, Alessandro. Queria agradecer também Juninho, Tite, presidente Edinaldo, né, por também terem participado, de certa forma, dessa decisão. É importante estar aqui. E são as coisas que eu queria colocar inicialmente. E dizer que me sinto lisonjeado de estar aqui. Um momento especial na minha vida, mais um passo numa carreira construída dentro da instituição, que me sinto preparado para dá-lo. Tem 2 recortes nessa fala do Fernando Lázaro, Carlão. A primeira delas, agradecer ao Tite por ter ajudado também nessa decisão. O homem apita ainda, né? Não tem jeito. E é esse fantasma que vai atrapalhar o Fernando Lázaro. Eu lembro um tempo, num passado não tão distante, ou distante, o Vanderlei Luxemburgo era assim, o grande nome, né, dentre os treinadores brasileiros. E toda vez que algum técnico, como Fernando Lázaro, né, um emergente, tentando buscar um lugar ao sol, ou um treinador já questionado pela torcida desse time grande, quando esses caras assumiam uma determinada equipe do quilate do Corinthians, por exemplo, e o Luxemburgo estava desempregado, era um terror, né? Porque ficava a sombra do Luxemburgo ali, ou no Parque São Jorge, ou na Vila Belmiro. No São Paulo não, ou no Palmeiras, né? Mas no São Paulo ele acabou não trabalhando. E era um terror para esses treinadores. E no Corinthians, um técnico como Fernando Lázaro, como Silvinho, que ainda estão, né, tentando, isso, buscando, subindo o degrau, tal. O Tite vai ser uma sombra. Eu acho que se o Tite não arrumar um emprego logo, ou o Fernando titubear nas primeiras rodadas, vai ser complicado para ele. Nada contra, eu acho que todo mundo deve ter oportunidade, mas um clube do tamanho do Corinthians, a pressão vai ser enorme. Uma temporada a gente falava do Silvinho aqui, né? O Silvinho, jogador de Barcelona, de Arsenal, auxiliar de seleção brasileira, ídolo no Corinthians como atleta, já entrou demitido, né? Imagina o Fernando, que tem muita moral nos bastidores, a gente sabe disso, era da CBF também, mas como treinador ainda é um principiante, então ele vai conviver com esse fantasma de Momento teoria da conspiração. Esse poder de Tite seria suficiente para dizer o seguinte: não, Roberto, o Fernando vai até maio. Já sei onde você quer chegar. Acabei de sair da seleção, né? Tô um pouco cansado. E Paulistão é muito pouco pra mim, aquela coisa toda. Mas no Brasileirão eu assumo. Pio, eu não duvido de nada no futebol, inclusive dessa teoria da conspiração. Não duvido. Fábio Scheibe. Tite será o próximo técnico do Corinthians? Eu acho que depois desse ano, meia temporada sabático, ele vai voltar para o seu lugar, para o devido lugar, onde ele se encontra muito bem, onde todos os querem, o amam, e a cara do Corinthians, né? O Tite vai dar uma trégua aí, acho que não vai vir oferta da Europa, se vier ele vai pensar, mas vai voltar pro timão sim. Algum momento volta, viu, Pio? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Mas o cara não pode falar melhor que ele é um cara mais rodado, mas eu não me lembro de uma torcida organizada manifestar apoio a um treinador que ainda não tinha sido... Não, ele já tinha sido anunciado, não tinha sido apresentado. Sim. Mas a torcida organizada do Corinthians fez um manifesto apoiando a contratação do Fernando Lázaro. Eu, particularmente, não me lembro de nada parecido. Eu também não me lembro. Aí, só corrobora com o que a gente falou. Porque precisar de um manifesto, de um apoio da torcida organizada, isso mostra que ainda é um treinador que chega sob desconfiança. Tivemos o exemplo do Vasco aqui na última temporada com o Maurício, né? Maurício Souza, que treinou no Flamengo e foi pro Vasco na Série B, o Vasco numa fumaça danada, ele teve problemas no Vasco, tanto é que ele não deu continuidade no trabalho. Então o Fernando, que é filho do Zé Maria, uma entidade dentro do Corinthians, a gente torce para que ele dê certo. É sempre interessante, bons nomes surgindo, nomes novos, nomes de competência, e o Fernando tem. Agora, você trabalhar no Corinthians, a pressão
pressão enorme. Se você não conseguir aí 2, 3 vitórias consecutivas, um técnico da estirpe é obrigação atropelar. ele vai ter problemas, ou perder clássico. Se eu não estiver enganado, o Silvinho não tinha um retrospecto ruim, mas ele não conseguia vencer os clássicos. Aí, meu amigo, no Corinthians não vencer clássico é complicado. Ô, Fábio Chaib, antes de irmos pro repórter CBN, nosso querido Azulão, ninguém quer nem comprar, Fábio Chaib. Ah, que pena do Azulão, viu, Pio? Que situação que tá vivendo. Campeão paulista em 2004, vice-brasileiro em 2001. O Azulão tá fundado em dívidas e nessa semana houve o segundo leilão para a compra do Azulão, mas não houve interessados. O lance inicial era de 90 milhões. O primeiro leilão havia sido em 15 de dezembro. Depois desse sem êxito nessa semana, uma terceira tentativa de venda foi marcada para 16 de fevereiro, com lance inicial de 60 milhões de reais. Ou seja, uma oferta 30% abaixo do valor do lance inicial estipulado, viu, Pio? Carlão, por 60 milhões, uma cidade como São Caetano do Sul, que é uma cidade enorme, que todo mundo torce pro São Caetano, porque o cara, ninguém a não ser Eduardo Rodrigues, é azulino. Ele é corintiano e torce pro São Caetano, porque é o time da cidade dele, palmeirense, santista, São Paulino. 60 milhões, ninguém quis. Nem a prefeitura investe mais no São Caetano. Então, ainda mais, e o que mais estranha é nessa fase de SAFs, né? Ninguém quis pegar. O São Caetano é um clube que, tudo bem, hoje passa por muitos problemas, mas tem a sua história, né? É um clube que no início dos anos 2000 foi um assombro no futebol brasileiro, mas ninguém quis, e tá aí. A cada leilão o preço vai abaixando e triste, né? E vai ser adversário da Ponte já semana que vem, cara, terça-feira. É um time que disputa a Série 2 de Campeonato Paulista. Cara, e deu trabalho pra nós aqui de Campinas, hein? Nossa senhora. Nossa, a Ponte, então... o Juventus na vida do Corinthians é o São Caetano na vida da Ponte. Eu lembro de um 6-3, mas era aquele São Caetano, né? Mas deu um vareio na Ponte. Nossa. A Ponte com o Washington, o Mineiro, Fabinho, Piá, um timaço. São Caetano veio em Campinas com o Miller... Jacozinho, que jogava na Ponte, mas era do São Caetano. Ademar fazia parte desse grupo. 6-3. O Claudeci acho que não estava nesse time, mas também é cria do São Caetano. Silvio Luiz. Mas deu um vareio na Ponte, 6-3. O Guarani, hora ou outra, ainda conseguia. Agora a Ponte era um perrengue para encarar o São Caetano. Rápido intervalo, repórter CBN. A gente volta já aí para falar de Ponte Preta e Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. O presidente Lula recebeu hoje o decreto que confirma a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. O documento foi entregue nas mãos do chefe de Estado por deputados e senadores. O presidente se reuniu mais cedo com os parlamentares e disse que não gostaria de ter determinado a intervenção. Segundo Lula, as autoridades que estavam no comando em Brasília durante os atos terroristas, como o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, não estavam dispostas a conversar. O PSOL vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, a suspensão das redes sociais de Jair Bolsonaro. Ontem à noite, o ex-presidente compartilhou um vídeo com informações falsas sobre as eleições no Brasil. O material com discurso mentiroso foi apagado momentos depois por Bolsonaro. A solicitação será feita no inquérito dos atos antidemocráticos que é conduzido por Moraes no Supremo. O magistrado já determinou a suspensão das redes sociais de mais de 10 parlamentares por divulgação de informações falsas sobre a eleição. O cantor e compositor Gilberto Gil publicou um texto para homenagear a filha, Preta Gil, que recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Ele comentou que a força dela sempre foi um exemplo para todos. A artista também recebeu o apoio da cantora Ivete Sangalo. Preta Gil tem 48 anos e estava internada desde a semana passada numa clínica no Rio de Janeiro após sentir um desconforto. Ela afirmou que iniciará o tratamento na próxima segunda-feira. O zagueiro Miranda anunciou a aposentadoria do futebol aos 38 anos. O atleta teve passagens por clubes como São Paulo, Coritiba, Atlético de Madrid da Espanha e Internazionale da Itália. Miranda também atuou em 58 partidas pela seleção brasileira e foi titular na Copa do Mundo de 2018. A decisão pela aposentadoria foi anunciada nas redes sociais do zagueiro. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h35, Mário Quintino está de volta agora para trazer para a gente informações sobre o trânsito, Marinho. Vamos lá então, Pio, eu trago informações da região central de Campinas. Nosso ouvinte que segue pela Orozimbo Maia ainda encontra lentidão na chegada para a região central, já no acesso para Senador Saraiva, por isso siga aí com atenção. Inclusive na Senador Saraiva também tem lentidão já nas proximidades da Benjamin Constant. Aproveito e falo também da Rua General Osório, que por enquanto é um bom caminho em toda extensão. Vale a gente destacar também, Pio, inclusive mais cedo trouxemos informações que tem dificuldades na Rodovia do Açúcar, a rodovia SP-308, que faz a ligação entre Piracicaba e a cidade de Capivari. Lá na altura do quilômetro 148, proximidades da cidade de Rio das Pedras, aconteceu um incêndio em um ônibus. Inclusive, esse veículo ainda está lá na rodovia. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia do Açúcar, felizmente não teve nenhum ferido, apenas o motorista estava dentro desse ônibus, conseguiu deixar o veículo, mas ainda há uma interdição parcial. Por isso, atenção, tanto nosso ouvinte que vai em direção de Piracicaba, quanto no sentido contrário, em direção de Capivari, para quem utiliza aí a rodovia do Açúcar, a SP-308. Pio. Obrigado, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. Seu 2023 com novas conquistas. Faça um consórcio Embracon e realize seus sonhos. São planos que cabem no seu bolso. Embracon, sempre o melhor lance. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h37, antes de falarmos sobre a Ponte Preta, saiu a confirmação, enfim, da Supercopa, né, Fábio Scheib? Saiu a confirmação do local, Pio, há 17 dias do evento. O jogo entre Palmeiras, campeão brasileiro de 2022, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil 2022, será em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Mas agora há uma outra dúvida. Não se sabe se será no dia 28 ou no dia 29. Nossa, ainda precisa confirmação da CBF, viu, Pio? Será em Brasília o jogo. A dúvida, Carlão de Freitas, antes era onde seria. Aí eles definem onde vai ser, agora eles estão em dúvida de quando vai ser. E outra coisa, né? A criatividade, tudo é em Brasília, essa Supercopa. Acho que é. No retorno da Supercopa tivemos
3, né? 2 em Brasília e a última em Cuiabá, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Podia ter sido em Fortaleza, gente. Podia ser Fortaleza itinerante, toda hora em Brasília. E outra, Brasília tá acontecendo um monte de problema, então leva para outros centros, né? O que seria mais interessante. Nós falávamos aqui, fora do ar, o pessoal cria tanta Copa, acaba desdenhando, né? Porque faltando aí 2 semanas para o jogo, não se sabe a data. Hoje que estamos sabendo o local de disputa, realmente uma bagunça danada, que coisa. Vamos falar da Macaca, Ponte Preta, que hoje tem uma noite importante lá no estádio Moisés Lucarelli. Inclusive o Emerson mandou aqui, né? Buenas, hoje tem reunião do Conselho da Ponte para votação se aprova pedir recuperação judicial, como o Antônio Lupe já trazia no destaque, e sem dúvida nenhuma uma noite quente e importante lá pelos lados do Moisés Lucarelli, né, Lupe? Principalmente, Pio, com a informação, né, que foi divulgada na semana passada da penhora do estádio Moisés Lucarelli por dívidas com o ex-presidente, o Sérgio Carnielli. Então hoje promete sim ser uma reunião tensa e importante, já que essa RJ, essa recuperação judicial, pode sim definir o futuro do clube. Pode aí ter algo no futuro não tão distante assim em relação envolvendo as finanças da Ponte Preta. Recentemente, mais precisamente o ano passado, nós tivemos um clube que conseguiu a RJ e teve na Justiça do Estado do Paraná aprovada também, que foi o Coritiba, por conta que o Coxa tinha um plano para virar SAF, mas antes da SAF ele precisava colocar as suas contas e também definir toda essa questão. Os conselheiros aprovaram, então foi a primeira RJ, recuperação judicial do futebol brasileiro, foi com o Coritiba, e agora a Ponte estuda também essa possibilidade. Os conselheiros vão discutir e vão decidir se esse será o caminho das finanças da Ponte Preta, das dívidas que giram aí, segundo o próprio Eberlin, mais de 200 milhões de reais. E todo esse montante para o ex-presidente Sérgio Carnielli. Exatamente. Carlão, é o primeiro caminho, porque a Ponte não adianta, precisa pensar passo a passo. E o primeiro caminho seria essa RJ, seria a recuperação judicial. Um imbróglio danado, né? O próprio Sérgio Carnielli disse que é apenas uma garantia, né? Não é uma penhora que atrapalhe o dia a dia, a movimentação financeira da Ponte Preta, mas é uma penhora, né? O maior patrimônio do clube, né? E isso pega muito mal em caso de SAF, por exemplo, por isso essa recuperação judicial seria importante. De acordo com o próprio Eberlin, a salvação da Ponte é a SAF. Por esses números apresentados que o Lupe acabou de falar também, eu acho que não há um outro caminho, né? Uma vez que o caminho do diálogo, o caminho do entendimento, o caminho de, não vou falar em amor ao clube, não, mas um respeito à entidade não existe, né? Das duas partes. A atual diretoria, a maneira como foi a eleição, que todos nós sabemos, né, uma eleição confusa, uma eleição agressiva, né, uma eleição turbulenta, e também o pessoal que saiu não darem um tempo, calma, né? Ao invés de jogar uma água na fervura, tudo bem que eles têm o direito, mas ao invés de jogar, de acalmar os ânimos, de serenar, não, eles jogam gasolina, sabe? Então as duas partes, infelizmente, mostram que a entidade Ponte Preta não está acima de tudo. E isso que deixa o torcedor realmente muito preocupado, muito triste. Agora, se essa recuperação judicial pode dar um caminho diferente, um caminho até positivo para a entidade, para a Associação Atlética Ponte Preta, eu acho que os conselheiros têm mais é que lutar para que isso aconteça. E aí não é nem uma informação, eu pergunto para vocês mais uma questão de opinião mesmo. Pode haver nessa reunião algo político, e aí eu digo no sentido assim, de conselheiros de oposição irem contra a aprovação de algo pensando no ex-presidente, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que nesse momento é difícil, né? Por conta da turbulência que acontece no Moisés Lucarelli, ainda reflexo do pleito eleitoral que aconteceu lá em 2021. Então, 2021, né? Isso, nós estamos em 23, 2021. Finalzinho de 2021. Então, assim, eu acredito que não. E tem uma outra situação, Pio, que envolve
toda essa situação, que é a dificuldade da Ponte em gerar receitas, né? Tudo bem que divulgou aí recentemente patrocínios, a venda do DG, mas, por exemplo, perdeu o Alisson de graça. A gente vê aí, a gente até conversando antes do vai programa. Ter que pagar ainda alguma coisa por lá. O próprio Vitinho, que era um jogador assim, não tem o estrelato do Alisson, mas era um ativo da Ponte. Exato, né? E aí muita gente pergunta, né? Vê os noticiários, Ivan no Vasco, Corinthians deve em breve receber uma quantia por Ivan. E tá lá no texto, a Ponte ainda tem uma porcentagem. Só que a gente não pode esquecer que lá atrás, quando ainda era o Sebastião Arcanjo, o presidente da Ponte, ele numa entrevista, ele não falava muito, né? Mas em uma entrevista ele disse, fizemos contrato de mútuo, ou seja, deu a garantia. Então, assim, a Ponte já pegou muito da fatia do Ivan. Exato. Então, assim, são muito Série A2 de Campeonato Paulista, não tem a cota da principal divisão. Então, 2023, para a Ponte Preta, vai ser um ano difícil. E acredito que essa reunião já em janeiro seja até para dar uma organizada, uma tranquilizada nessas dívidas que a Ponte vem encarando desde o ano passado. Mas, Pio, você tocava no assunto até de uma participação da oposição, mas o clima nos bastidores da Ponte é um clima tão bélico, é um clima tão pesado, que eu tenho minhas dúvidas se alguém da oposição participa destas reuniões. Né? É muito difícil. O dia a dia o cara que é da oposição, ele participar do dia a dia da Ponte Preta é muito complicado. Até nós aqui da imprensa, por exemplo, se eu coloco alguma crítica à diretoria, ao presidente Marco Antônio Eberlin, eles falam de uma maneira como se eu fosse um apoiador da ala do Sérgio Carnielli. Muito pelo contrário, eu apoio a entidade, eu acho que a entidade tem que estar acima de tudo, coisa que esse pessoal, as duas alas, eles não demonstraram até agora que a entidade está acima de tudo. A gente respeita, se o Sérgio colocou dinheiro, ele tem o direito. Se o Vanderlei Pereira colocou o dinheiro na Ponte, ele tem o direito de reivindicar. Agora, vamos com calma, vamos conversar, vamos entender como que está o dia a dia da Ponte, como que essa diretoria pode tocar a Ponte Preta. Agora, um lado usa a truculência e sabia de todos os problemas que iriam enfrentar e pegar a Ponte Preta. O outro lado também não deixa esse pessoal fazer o clube girar. E aí o clube fica travado. E a gente se depara com notícia dessa aí, estádio penhorado, salários atrasados, ativos do clube deixando o clube, né? O Alisson, o próprio Vitinho. Então é um momento muito triste, porém, e outra coisa, um momento preocupante, né? Porque a gente não vislumbra algo, um clarear na Ponte Preta, tá muito difícil. Bom, e amanhã a gente vai saber muito do que aconteceu nessa reunião de logo mais. Você falava na abertura do CBN Esportes, Lupe, sobre mais um desfalque para a Ponte na estreia do Paulistão. Eu acredito que esse não seria um titular desse duelo contra o Velo Clube, mas é um jogador que já sofreu uma lesão grave ano passado. E existe uma expectativa porque antes de se machucar ele era titular absoluto do meio-campo e deu a vaga para o Alisson, que mostrou o seu valor. Estou falando do Ramon Carvalho, que veio emprestado do Atlético Goianiense, teve uma lesão muscular gravíssima em 2022 que o impediu de jogar aí a Série B pela Ponte Preta, se recuperou, estava participando normalmente da pré-temporada e ele sofreu aí um problema muscular na coxa. Não é a mesma lesão que a afastou durante um bom tempo dos gramados. É uma lesão que impede o atleta de participar dessa primeira partida e ele vai fazer o tratamento e será reavaliado dia a dia para saber se terá condições ou não de, a partir da segunda rodada, acredito que não, porque é um intervalo muito curto, né? A gente tá falando de sábado para terça, mas o período que ele vai ficar afastado, a Ponte não se manifesta a respeito de jogadores no departamento médico, mas a informação que eu recebi em parceria com meu amigo e companheiro Heitor Esmeriz do site Globoesporte.com, que o Ramon está fora da partida contra o Velo. Desfalque para o meio campo, já não tem o Fábio Sanches com problema no tornozelo, já não tem o Mailton, que só poderá ser inscrito a partir do dia 30, e não tem o Matheus Jesus, que por conta do doping ainda precisa de alguns dias antes de ser regularizado, Pio. E aí não tem o Matheus Jesus, ou seja, não tem o Alisson que foi embora, então você já começa a perder muito dessa força do meio campo. O Ramon poderia ser um cara importante para esse início. E o que preocupa, Carlão, também, são lesões recorrentes. Não é a mesma, não é com a mesma gravidade, mas se começa a ser recorrente,
gera uma preocupação no DM. Ainda mais muscular, né? Muscular é um tormento na vida do atleta e o Ramon já conviveu, né, com essa lesão no ano passado. Não é a mesma, mas foi uma lesão muscular que atrapalhou toda a trajetória dele na temporada e agora neste início também convive com o problema. É um jogador que não seria um titular absoluto, mas ano passado, no início da recuperação da Ponte, ele fazia parte. Né, ele era um cara de confiança do técnico Hélio dos Anjos. A lesão logicamente atrapalhou e esse ano era um recomeço. É claro que é uma lesão menos grave do que ocorreu, ainda bem, graças a Deus que ele possa tocar a sua carreira, mas atrapalha, né? Porque ele estava treinando, estava se destacando, era uma peça em que o Hélio dos Anjos apostava, não como um titular, mas para ser aquele 12º jogador, e é mais um para integrar o DM. E só um detalhe, Claro. Pio, a gente vai trazer mais detalhes, né? Porque a gente está falando de várias coisas aqui, tudo fora das 4 linhas por conta dessa reunião, mas a partir de amanhã, quinta-feira, a gente já começa até a esboçar um provável time da Ponte. Tudo indica que o Hélio deve adotar aquele esquema tático que colocou em prática na Série B com 3 jogadores no sistema defensivo, colocando o Arthur, já que ele tem alguns desfalques na zaga e no meio-campo, para fazer ali a função de um terceiro zagueiro, colocando o Cássio na direita, já que ele não tem o lateral direito de ofício, e o Júnior Tavares, contratado, aberto pelo lado esquerdo. A gente vai projetar e desenhar esse provável time da Ponte para a estreia contra o Velo a partir de amanhã, aqui no CBN Esportes. E o Paulo já lembra que não tem o Everton também. E rapidinho... Eu preciso... E já tá treinando, hein? Esse foi preocupante. É porque às vezes é tanta coisa que a gente recebe, ele tá treinando. Então foi um positivo. Foi um positivo. Opa! É porque você... Eu falei, ai, vem mais uma. Não. Essa é boa. A informação é que ele já participa de algumas atividades, então segunda, terceira rodada, a gente torce para que o Everton esteja à disposição e será um grande reforço para uma Série 2, né? Na antiga divisão intermediária, a Ponte veio jogar em Capivari, derrubaram o alambrado, só pancadaria. Me lembro que foi o Monga que fez o gol da Macaca, o André Costa lá de Capivari. Nossa, aquele campeonato, e cantar a torcida da Ponte em Fernandópolis, missa, né, domingo de manhã. Meu Padre, Deus! A torcida estandarte dentro da igreja, foi um caminhão de melancia sendo derrubado. É por isso que a Ponte é adorada no interior, É né? por isso que o Primavera não quer saber da Ponte lá em Datu. O Lupe trabalhou em Ribeirão. A Ponte tem alguns entraves com o Botafogo, mas é um time já de destaque. Mas ali no interior, no miolo ali, o pessoal adora a Ponte Preta, né? Ali é complicado. E até por conta disso, a Ponte, a pedido da federação, divulgou uma nota oficial pedindo para que a torcida não compre ingressos no setor do mandante, que é o do Velo. Acabou os ingressos, não tem mais ingressos para a torcida da Ponte, e a Ponte, através de uma nota oficial, solicitou ao torcedor para que não compre ingressos destinados à torcida do Velo, na torcida mandante, porque isso vai gerar muita confusão. Foram vendidos, segundo a nota da Ponte, cerca de 1.800 ingressos. Então tem 800 torcedores da Ponte garantidos e 1.000 do Velo, mas não sei se todos são do Velo. Amanhã o Carlão vai responder essa aqui porque hoje não dá tempo. O Éder perguntou: Carlão, a Ponte luta para ser campeã na Série A2 ou para permanecer na divisão? Amanhã, né? Amanhã. Então tá bom. Pode então pensar. Posso pensar. Pode, daqui a pouco a gente fala Lição do de Guarani. casa. Isso. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. 4h53 no sábado, com total cobertura da CBN Campinas. Às 4 da tarde, Guarani estreia na Série A1 contra o Santo André, lá no Bruno José Daniel. Santo André que vive uma situação, nos últimos anos, muito melhor do que o vizinho São Caetano, que a gente falava agora há pouco. Informações do Bugre, Júlio Nascimento. Vamos lá com informações do Guarani, que se prepara para enfrentar o Santo André no sábado às 4 horas, jogo fora de casa. Importante ponto também sobre a preparação do Guarani. Hoje, a parte da manhã, aí, as atividades um pouco atrapalhadas aí pela chuva, mas depois o Guarani também teve tempo de trabalhar taticamente sob o comando do técnico Moser Santos, que tem preparado aí 2 formações, né, para esse primeiro compromisso contra o Ramalhão. Mas o Guarani deve contar com força máxima para esse compromisso. Tem ainda a preocupação que nem todos os jogadores tiveram o nome publicado no bid da CBF. Existe um prazo, né, que a federação coloca para a primeira rodada para que os jogadores estejam no bid e também no documento da Federação Paulista. Só que às vezes esses nomes não são publicados no sistema online. Então resta saber agora se o Bruninho e o Enderson, por exemplo, que são jogadores que se encaixam nessa situação, estarão aptos para esse primeiro compromisso contra a equipe do Santo André. E o clube com certeza vai explicar isso de maneira até mais clara aí nos próximos dias. Mas a tendência é de um Guarani muito próximo ao que fez o jogo treino contra o São Paulo no final de semana. Então Kozlinski será o goleiro do Guarani. O Diogo Matheus larga na frente aí do Lucas Marques na lateral direita. A dupla deve ser com o Lucão e com o Luciano Castan. Emerson Bahia na lateral esquerda. Meio campo com o Leandro Vilela. Lima brigando pela posição com o Richard Rios. Giovanni Augusto. Aí essa possibilidade do Bruninho ou Bruno Michel. Bruno José e o Derek deve ser aí o atacante titular desse time para esse compromisso fora de casa contra o Santo André. O Guarani é muito próximo aí da definição do time titular. Vazou uma foto do Neilton treinando com o grupo. Neilton segue participando das atividades. Essa foto vazou antes do anúncio oficial do Guarani, mas o Guarani adotando muita cautela aí, evitando projetar uma estreia para o Neilton, porque ele teve uma lesão no tornozelo no Sport. Até quando ele deixou o clube no final de 2021, ele fez uma reclamação que foi colocado ali as mínguas pelo clube, não teve o tratamento e atenção que deveria ter recebido por parte do Leão da Ilha. Voltou para o Coritiba, onde ele participou apenas de 6 jogos em 2022, o último há 6 meses. Também teve algumas dores no tornozelo, então o Guarani trabalhando primeiro o lado físico do Neilton, porque acredita muito na recuperação técnica desse jogador, que já trabalhou com Pastana, já trabalhou com Moser, então o Guarani acreditando muito na evolução do Neilton. E informações sobre a Copa do Brasil: hoje, dia 11, seria o dia do sorteio. A CBF tinha estipulado para hoje, quarta-feira, o sorteio com Criciúma, para tentar definir quem fica com a vaga aí para a próxima edição da Copa do Brasil, mas a CBF retomou os trabalhos em tempo integral hoje, ainda está avaliando essa situação envolvendo as duas equipes. A Federação Paulista ainda está tentando também resolver, porque o Guarani tem pressionado mais o lado da Federação Paulista do que mesmo a CBF. A Federação Catarinense, por sua vez, sugeriu um jogo extra entre as duas equipes para definir quem fica com a vaga. Então, um imbróglio ainda sem resolução das duas partes, e a CBF aí tem essa bucha para resolver nos próximos dias. Paralelamente a essa situação incógnita de quem vai participar, se Criciúma ou Guarani, existe a negociação dos clubes da Série B para o aumento da premiação, e esse dinheiro é muito importante para o planejamento do clube, pensando aí na sequência da temporada.
Que várzea, né, Júlio Nascimento? Que coisa, Carlão de Freitas. Hoje pela manhã, eu bati fazer a resenha aqui com a Paradela e é várzea, não tem outra palavra. Não tem. Viu? 2023, você sugerir um sorteio numa Copa do Brasil, um campeonato ou até jogo milionário. extra. Ou até jogo extra. Levando em consideração que os dois tinham a vaga. Não, e outra coisa, eu até brinquei, não é o Arrancatoco Futebol Clube, não, é Guarani e Criciúma. Um é campeão brasileiro, outro é campeão da Copa do Brasil. Duas tradições, duas torcidas relevantes no futebol brasileiro. E você sugerir um sorteio, o jogo extra seria a situação menos pior. Sim, mas tá? mesmo assim... Mesmo assim é terrível. Outra coisa, se fosse nos moldes corretos da Copa do Brasil, o Guarani não enfrentaria o Criciúma na primeira fase jamais. Isso. Então compromete em todos os aspectos. Esse jogo extra não tem... Oi? Opa. Desculpe, só pra intrometer, imagine se o Guarani classifica contra o Criciúma em um jogo extra com gol do Júlio César, atacante, que saiu do Bugre agora e foi pro Criciúma, hein? O Marcinho foi pra lá também. Marcinho, sabe? Então compromete a parte de logística. Se o Guarani for eliminado financeiramente é um caos, sabe? E esse jogo extra não tem o lado financeiro, porque não tem premiação pra quem... não teria premiação pra quem ganhar. Olha, então é triste um 2023, a gente falando de Copa do Brasil, né? Como que é o torneio mais rentável do Brasil? Ó, Carlão, a gente vai falar amanhã sobre esse provável time que o Júlio trouxe, mas eu queria rapidamente falar do Neilton, a foto que já vazou com o Neilton treinando. Cara, seria uma contratação... pelo que o Neilton tem a apresentar, seria sensacional. A recuperação é um clube pro Neilton se recuperar. Eu levo sempre como exemplo um amigão dele, que é o Lucas Crispim, que chegou ao Guarani diante de dúvidas, cercado de dúvidas, e deu muito certo. E que o Neilton, depois de tanto tempo sem apresentar um futebol convincente, ele possa corresponder e ser, quem sabe, aquele menino do Santos, não o novo Neymar, claro, mas o Neilton que fez sucesso no início da sua carreira. Derek mais 10, quem diria? Rapaz, a gente falando em Genison ou, quem sabe, Nicolas Careca, parece Derek. Derek está se destacando, né? Surgiu, é o cara que, por exemplo, que pode ajudar o Guarani e pelo noticiário vai ser titular lá no ABC. Que maravilha. Fábio Scheibe, até amanhã, Fabião. Valeu, Pio, um grande abraço. Antônio Lupe, já são 5 horas, Antônio Lupe. E passa voando, né? Passa muito rápido, né, cara? Que bom. Que coisa... Amanhã a gente resenha se encontra. boa. A resenha é boa, amanhã a gente se encontra. E traz informações sobre a reunião de hoje. Sempre atento. Valeu, Carlão, até amanhã. Valeu, Piozinho, até amanhã. Valeu, Lupe, Fabião, até amanhã. A gente volta às 11h30 na primeira edição. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição.